Amém, queridos. Quantos estão felizes nessa noite? Dê um glória a Deus aí, bem alto. Aleluia, glória a Deus, queridos. É motivo de alegria quando nós estamos na casa do Senhor e juntos temos a oportunidade de adorar ao Senhor, ouvir a voz de Deus em nossos corações, em nossas vidas, amém. E eu acredito que todos aqui têm acompanhado e têm ouvido as últimas mensagens que o pastor trouxe e tem trago para cada um de nós aos domingos. E antes de nós entrarmos a respeito desse assunto, eu gostaria de perguntar para você, para saber se realmente você está atento, se realmente você está ouvindo aquilo que está sendo ministrado aqui todos os domingos. E a pergunta que eu tenho para fazer para você é muito simples e muito fácil. A pergunta é: qual é o tema que o pastor tem trazido todo domingo aqui para nós? Alguém sabe? Alguém lembra? Qual é o tema? O que o pastor tem falado aqui todos os domingos recentemente? Já faz um mês mais ou menos que o pastor está batendo nessa tecla. Qual é o assunto? Alguém lembra? Qual é o assunto? Pode dizer, pode falar bem alto aí, para a gente ver se você lembra mesmo. Qual é? Como? Amém, queridos. Queridos, nós estamos na série falando a respeito do jejum e de quão importante é essa ferramenta que o Senhor deixou para cada um de nós, para que nós pudéssemos assim nos aproximarmos mais dele. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 58, versículo 3. Isaías, capítulo 58, versículo 3. Eu vou fazer uma pergunta para você, mais outra pergunta. E essa pergunta é: se Deus olhasse hoje para o seu jejum, se Deus olhasse hoje para o seu jejum, Ele veria fome ou Ele veria a falta dele? O que Ele veria olhando para você no seu momento de jejum, no seu momento de intimidade? O que o Senhor olharia para você e veria? Será que Ele olharia para você e encontraria fome de comida ou fome de coisas materiais? Ou Ele olharia para você e Ele encontraria alguém com fome e com sede da presença de Deus? Essa pergunta, queridos, eu trouxe para você, para que você trouxesse isso para dentro do seu coração e se fizesse exatamente essa pergunta: será que o meu jejum tem agradado ao Senhor? Porque, queridos, existem formas ou maneiras de se jejuar que, por muitas das vezes, essas maneiras e essas formas impressionam pessoas. Para quem olha, para quem vê de longe ou para quem vê de fora, ele olha para aquela pessoa que está ali debilitada, passando por aquele jejum, que está por aquele momento de dificuldade ou aquele momento de entrega e de renúncia para com Deus. E, de certa forma, isso tudo acaba atraindo e chamando a atenção externa de pessoas pela qual
não faz sentido. Porque, queridos, existe um jejum que ele não move a vista e o coração de pessoas, mas existe um jejum verdadeiro que ele move o coração de Deus. O jejum pelo qual, queridos, está descrito em Isaías capítulo 58, enquanto o povo estava jejuando. Mas, queridos, essa passagem, ela mostra justamente a falta de resposta de Deus para um povo que estava jejuando de maneira equivocada. Isaías capítulo 58. Quem achou aí? Amém? Vamos ler essa palavra do Senhor do versículo 3 até o versículo 7, que diz assim a palavra do Senhor: Por que jejuamos nós, e tu não te atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e o Senhor não levas em conta? Eis que no dia em que jejuas, cuidas dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuas para contendas e rixas, e muitos para ferirdes com punho outras pessoas. E jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a sua voz do alto. Seria esse o jejum que eu escolhi, que o homem um dia aflinja a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Ou chamaria tu isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é esse o jejum que eu escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça as ataduras da servidão, e deixe livre os oprimidos, e despedace todo jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com um faminto, e recolhas em casa os pobres desabrigados? E se você vir alguém nu, que o cubra, e não se esconda do seu semelhante. Amém, queridos? Em Isaías capítulo 58, queridos, o povo ele estava jejuando, mas Deus ele não estava respondendo ao jejum daquele povo. E eles perguntavam: mas Deus, por que nós jejuamos e tu não nos ouve? Senhor, por que nós estamos aqui pagando sacrifícios, mas o Senhor não os recebe? Interessante, queridos. E Jesus e Deus, ele revela algo muito profundo através dessa passagem para as nossas vidas. E eu quero que você se atente a isso. Porque, queridos, Deus nesse momento e nessa passagem, ele revela, queridos, que o problema nunca foi a ausência de jejum. O Senhor, ele revela que o problema nunca foi a falta de intimidade. O Senhor, ele revela, queridos, que a causa de o Senhor não ter ouvido a voz daquele povo foi por causa da ausência de transformação. Por causa, queridos, da falta de mudança. Porque, queridos, o povo jejuava, e até hoje isso acontece. O povo jejua em benefício de quem? Próprio, de si mesmo. E por muitas das vezes, queridos, isso vai até além do jejum.
Porque se você ouve a oração de alguém que está próximo ao seu lado, por muitas das vezes as orações das pessoas têm sido: Senhor, abençoa a minha vida, Senhor, abençoa a minha casa, Senhor, abençoa os meus filhos, Senhor, eu quero viver isso, Senhor, eu quero uma mudança nisso. Mas, queridos, ele não está preparado para viver uma vida transformada diante do Senhor. Sabe, queridos, é muito aquilo de querer o abençoador, ou querer a bênção, mas não querer o abençoador, querer as bênçãos de Deus. Porque, queridos, é muito fácil nós orarmos, estendermos a nossa mão, por certos momentos, até mesmo passar uma semana em um período buscando ao Senhor por algo em nossas vidas. Mas será que nós estamos buscando, jejuando, falando com Deus, apresentando a nossa vida, tendo intimidade com o Senhor da maneira certa, da forma correta, de acordo com os ensinamentos que o Senhor tem trago para as nossas vidas? Será que o meu jejum realmente tem refletido aquilo que o Senhor quer para a minha vida? São perguntas, queridos, que nós devemos nos fazer. Perguntas que nós devemos analisar, olhar para dentro de nós e nos perguntar, avaliando a nossa vida e olhando para dentro de nós e nos perguntando: qual o caminho que eu quero seguir? E, queridos, o jejum que não muda o coração, ele não move o céu. O jejum que não muda o coração, ele não move o céu. Será que você compreendeu isso? Amém ou não amém? Amém? Glória a Deus, queridos. Nós precisamos jejuar da forma correta. E hoje nós vamos entender um pouquinho a respeito do verdadeiro propósito, a respeito do propósito real do jejum em nossas vidas. Porque, queridos, o povo ele jejuava, mas ele continuava vivendo em injustiça, contenda e de certa forma vivendo o seu próprio egoísmo. As pessoas não queriam benefícios, ou não queriam uma transformação que de certa forma ela tivesse que fazer algum sacrifício. Por muitos momentos nessa passagem você percebe que eles indagam a Deus: mas Senhor, nós oramos, nós pedimos, nós estamos aqui, mas por que que tu não nos ouve? Isso acontece nos dias de hoje. Isso acontece e é tão real e tão vivo nos dias de hoje, queridos. Porque quantas das vezes o ser humano tenta usar o jejum como uma moeda de troca? Assim mesmo são as campanhas de certa forma. A campanha de 30 dias de Daniel. É aquilo, queridos, Deus ele não quer 30 dias contigo, simplesmente marcou aqui um tempo, 30 dias, cessou, acabou, avançou e você virou as costas para Deus. Não é disso que nós estamos falando. Porque, queridos, é muito fácil querer as bênçãos, é muito fácil querer as benevolências, é muito fácil querer os benefícios para nós mesmos. Mas e se eu te dissesse, queridos, que quando você jejua, quando você ora, você não está buscando benefício para você mesmo, mas você está buscando algo para outra pessoa. Quando você jejua, Deus está abençoando a tua vida para que você possa ser instrumento vivos na mão do Senhor aqui nessa terra, para que você possa abençoar a vida de outras pessoas. Glória a Deus, amém, queridos? É por isso que eu digo para você, queridos, que nós não podemos usar o jejum como uma moeda de troca. Nós não podemos usar isso como algo que eu chego diante do Senhor e tento
barganhar com Deus. Senhor, eu vou jejuar durante uma semana, para que o Senhor possa abençoar a minha família, me dar dinheiro, me dar casa, me dar um carro, transformar isso. Eu quero uma mudança, Senhor, eu quero comprar uma TV nova, eu quero comprar um sofá novo. Queridos, aonde nós queremos chegar com isso? Que evangelho será que por muitas das vezes as pessoas estão vivendo, buscando coisas materiais e usando ferramentas espirituais para conseguir tais coisas? As pessoas dizem: Senhor, se eu jejuar, o Senhor faz isso. Senhor, se eu fizer esse sacrifício durante tanto tempo, o Senhor vai me dar isso. Quem lembra aqui da promessa que Jacó fez com Deus? Promessa de tolo. Porque Jacó olhou para o Senhor e antes dele mesmo ter intimidade com Deus, e antes mesmo dele mudar o seu coração e a sua vida, ele olhou para o céu e disse: ei, Pai, se tu me der tudo, se tu abençoar a minha vida, se tu me der uma casa boa, se tu me proteger, me guardar, me livrar do mal, aí sim eu pensarei em te servir. E muitas pessoas estão vivendo dessa mesma forma, fazendo promessas de tolo com Deus, votos de tolo com Deus, jejuando, buscando coisas materiais para si mesmo, achando ele que está enganando a Deus. E o Senhor, ele nos revela, querido, de certa forma, por que o jejum deve ser secreto? Jesus disse em Mateus capítulo 6 que o jejum deve ser secreto. Mas por quê? Por que, Senhor, que o jejum deve ser secreto? Porque, queridos, o foco não é a performance espiritual. O foco, queridos, não é as pessoas olharem para você e sentirem pena de você. O foco, queridos, não é as pessoas olharem para você e dizer: mas poxa, o irmão está 7 dias, uma semana, 30 dias jejuando, orando, nossa, meu Deus, coitadinho dele. Queridos, não é isso, porque se for por isso, nós estamos procurando simplesmente glória para nós mesmos. Porque assim como a palavra diz, aquele que procura glória para si mesmo, ele recebe a sua recompensa de forma terrena, aqui, agora. Queridos, o jejum ele deve ser secreto, porque o foco não é tornar ele algo como uma performance espiritual, mas é tornar o jejum uma ferramenta de intimidade para com Deus, uma ferramenta de intimidade, uma ferramenta de guerra, uma ferramenta de luta, uma ferramenta pela qual você vai usar e vai se aproximar a cada dia mais de Deus, uma ferramenta pela qual, queridos, vai causar uma transformação tamanha na tua vida, que essa transformação vai ser tão grande que ela não vai se conter em você. Essa transformação vai atingir as pessoas que estão ao seu redor. Essa transformação vai atingir o ambiente aonde você está. Essa transformação vai causar aonde você estiver, aonde você colocar a sua mão, aonde você colocar o seu pé. A partir do momento em que você abrir a sua boca, Deus usará você tremendamente, através da grande ferramenta que o Senhor nos deu, que é o jejum. Queridos, o jejum ele não é para convencer Deus a fazer algo por você. Nós precisamos entender isso. O jejum não é para convencer Deus a fazer algo por mim. Não. Porque, queridos, você está se posicionando para ser moldado por Deus. E quando você jejua,
você não está mudando Deus. Quando você jejua, você não está dando ordens a Deus. Pelo contrário, queridos, jejum não é convencer Deus a fazer algo por você. Jejum é permitir que Deus faça algo em você. Entendeu aqui? O que é o jejum? O jejum não é convencer Deus a fazer algo, mas é permitir que Deus faça algo na minha vida. Eu não busco ao Senhor para benefício próprio. Eu não busco ao Senhor para que eu possa ficar mais rico. Não. Eu não busco ao Senhor simplesmente para me ter coisas materiais, físicas. Não. Eu busco ao Senhor porque quando eu busco Ele, Ele muda o meu coração. Eu busco ao Senhor porque quando eu busco Ele, Ele muda a minha vida. Eu busco ao Senhor porque quando eu busco Ele, Ele muda o meu coração. Eu busco ao Senhor porque quando eu busco Ele, eu fico alegre, eu fico feliz, a minha vida caminha, tudo parece novo. É por isso que eu busco Jesus. É por isso que nós devemos buscar a Deus. Porque quando você jejua, você não está mudando Deus, você está se posicionando para que você possa ser moldado por Ele. Será que você está preparado para ser moldado pelo Senhor? Será que tem pessoas aqui que realmente querem ser transformadas por Deus? Será que você quer realmente receber essa transformação na sua vida? Sim ou não? Sim ou não? Sim? Amém ou não amém? Amém, queridos. Nós precisamos viver essa transformação. Porque, queridos, o jejum que Deus escolheu, ele é diferente de tudo aquilo que nós, por muitas das vezes, fazemos. Deus, ele deixa claro. Se você ler Isaías 58, versículos 6 e 7, Deus vai trazer alguns pontos aonde Ele deixa claro o jejum verdadeiro e a forma real pelo qual nós devemos jejuar. E Deus, ele deixa claro que existe 4 pontos. O primeiro ponto, ele fala sobre soltar as ligaduras da impiedade. E em segundo lugar, ele fala a respeito de desfazer as cargas. É você deixar as suas cargas. Em terceiro lugar, ele fala sobre repartir o pão com o faminto. E em último lugar, ele fala a respeito de vestir aquele que está nu. O verdadeiro jejum, queridos, ele produz fruto visível. O verdadeiro jejum, ele não adianta simplesmente ser algo pelo qual eu vou fechar a boca e continuar com o coração fechado. Ah, mas Rafa, eu vou acordar 8 horas da manhã, vou abrir o meu jejum, não vou me alimentar, não vou comer nada, vou me afastar de tudo, vou me abster de tudo e meio-dia eu entrego o meu jejum. Tranquilo, mas no decorrer desse tempo, o que você está fazendo para você se alimentar e se aproximar mais de Deus? Porque, queridos, o jejum não é simplesmente, eu vou começar meu jejum 8 horas da manhã, termino meio-dia e entrego o meu jejum e acabou. E o que você fez nesse percurso aqui, desse tempo de 8 horas da manhã até meio-dia? O quanto você buscou a Deus nesse percurso? O quanto você abriu o seu coração para ouvir a voz do Senhor e deixou Deus falar com você? Porque, queridos, de nada adianta nós ficarmos das 8 horas da manhã até as meio-dia. Eu vou ficar sem comer, eu vou ficar com fome. Mas você não busca Deus, você não
se alimenta daquilo que é espiritual. Você não busca a palavra do Senhor, você não busca louvar ao Senhor, você não busca convidar ao Senhor para Ele estar mais perto de você. Porque, querido, jejum vai muito além de eu simplesmente falar: eu vou começar a jejuar, abro o jejum 8 horas e termino às meio-dia. Mas o que eu vou fazer para que o Senhor ouça o meu coração? O que eu vou fazer para que o Senhor ouça a minha voz? O que eu vou fazer para me derramar diante da presença do Senhor, para que o Senhor ouça o meu coração? Nós devemos, queridos, pensar nessas coisas e usar essas ferramentas em prol das nossas vidas, para que o Senhor possa nos usar como instrumento vivo, queridos. Você é um cristão que foi feito e formado não simplesmente para estar batendo ponto todo domingo aqui na igreja. Você não simplesmente foi eleito, feito, criado para que nós pudéssemos vir sentar ao banco todos os domingos, todas as quinta-feiras, simplesmente para ouvir. Mas nós fomos chamados para mais do que isso, queridos. É por isso que nós dizemos: não adianta fechar a boca se o teu coração também continua fechado. De nada adianta. Não adianta negar alimento e continuar alimentando o teu orgulho. Não adianta negar alimento e continuar alimentando falsas esperanças. Não adianta negar as coisas aqui desse mundo, mas você continua com o seu coração cheio de coisas que não agradam ao Senhor. E é por isso, queridos, que nós dizemos que o jejum que agrada a Deus, ele começa no prato, mas ele termina no caráter. Caráter é a chave principal de tudo, queridos. O seu caráter precisa ser mudado. O jejum, ele muda os nossos corações. O jejum, ele transforma as nossas vidas. Não existe jejum que não vai transformar as nossas vidas. Porque, queridos, o jejum verdadeiro, ele quebra o orgulho. O jejum verdadeiro, ele diminui a carne. O jejum verdadeiro, ele aumenta a compaixão. Ele sensibiliza o coração. Ele te torna mais amável, mais amoroso, mais humilde. Ele te torna mais paciente. Ele quebra o orgulho. Ele diminui a vontade do pecado. E ele aumenta a compaixão que existe no teu coração. Queridos, o jejum verdadeiro, ele não nos deixa igual. Ele muda a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Você está aqui comigo? Você está entendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Então, queridos, o jejum verdadeiro não nos deixa igual. O jejum verdadeiro, ele muda o nosso coração, ele muda a nossa vida. E aqui, queridos, está um princípio poderoso. Aquilo que você enfraquece perde domínio. Aquilo que você alimenta ganha força. Aquilo que você enfraquece perde domínio, e aquilo que você alimenta ganha força. Porque quando você jejua, a carne enfraquece, o espírito se fortalece e a sensibilidade aumenta. Glória a Deus. Amém? E o resultado, queridos, de tudo isso em nossas vidas, o resultado, queridos, é que existem promessas que o Senhor deixou nessa passagem, do versículo 8 ao 11, aonde o Senhor, ele vai tratar e ele vai dizer que as promessas são as seguintes: então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura brotará. O Senhor te guiará continuamente, e você será como um jardim regado. Amém, igreja? Perceba então, queridos, que primeiro há um alinhamento e depois há uma manifestação.
Porque, queridos, quando o coração ele se alinha, o céu ele responde. Quando nossas vidas estão alinhadas com a vontade de Deus, o Senhor ele ouve o nosso coração e ele responde. Quando as nossas atitudes estão alinhadas com a vontade de Deus, ele ouve as nossas vozes e nos responde. Quando o nosso coração está cheio do Espírito do Senhor, ele ouve a nossa voz e nos responde. Amém, igreja? Nós precisamos, queridos, compreender que o jejum correto, ele traz direção para a nossa vida. Ele traz renovação e intimidade para com Deus. Ele não só simplesmente perde a vontade de você estar ali se alimentando, mas também tem muito a ver sobre ganhar sensibilidade ao Espírito Santo, ganhar sensibilidade à voz de Deus, conseguir assim viver uma vida agradável com o Senhor, uma vida que realmente engrandece o coração de Deus com as nossas atitudes, com aquilo que verdadeiramente nós somos, com aquilo que verdadeiramente há em nosso coração, pela transformação que foi causada através da mudança que começou através do jejum. Então lembre-se, o jejum deve ser secreto. Nós não devemos fazer, queridos, jejum para buscar glória para nós mesmos. O objetivo do jejum é agradar o coração do Senhor. O objetivo do jejum é mover a mão do Senhor para transformar a minha vida, para transformar a vida das outras pessoas e ser assim um instrumento vivo nas mãos do Senhor, para que nós possamos levar esse evangelho vivo ao homem todo. Não somente, queridos, aqui nos cultos de domingo, não somente nas quinta-feiras, não somente através da nossa célula, mas sim através da nossa vida, do nosso coração e da nossa intimidade com Deus. Amém, queridos? Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. E o jejum verdadeiro, queridos, não é sobre aparência, mas é sobre transformação. Não é para Deus saber que você está jejuando, mas é para que você lembre que você é dependente do amor do Senhor Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glórias a Deus. Não se esqueça de dar um abraço no seu irmão, queridos. Que Deus abençoe, que você tenha uma ótima semana. Amém.